Igreja. Muitas das vezes, quando nós pensamos em igreja, ou as pessoas pensam o que é igreja, ou o que é ser igreja, talvez a primeira coisa que elas pensem seja num templo físico, seja realmente um local onde as pessoas vão, um local físico mesmo, onde as pessoas se reúnem. Só que igreja é algo muito além disso, é algo muito mais profundo do que isso e muito mais importante do que apenas um templo construído por mão de homens. Se pararmos para pensar e analisarmos tudo o que a Bíblia fala sobre a igreja e o corpo de Cristo, a gente entende que a igreja são pessoas reunidas em um mesmo propósito, que é glorificar o nome de Deus, que é servir a Jesus, que é servir as pessoas e servir uns aos outros. Igreja deve ser um local de família, um local onde se encontra uma família, a família de Cristo, um local onde há transformação, um local onde você encontra a transformação, encontra Cristo, encontra o perdão de Cristo, encontra pessoas caminhando na mesma direção de transformação, de renúncia, de entrega, de negar a si mesmo. E hoje eu quero trazer uma palavra voltada para isso, para que a gente possa ter um entendimento do que é ser igreja, do que é fazer parte desse corpo que não é morto, mas é um corpo que está em movimento e se movimenta constantemente. E mais do que isso, né? É o que Cristo irá vir buscar. Em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, diz assim: a unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou corpo? Nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou corpo? Nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Eu vou levantar alguns pontos sobre o texto e também sobre o significado de algumas coisas que eu achei interessante. Eu quero falar sobre o significado de 3 coisas: comunhão, igreja, comunidade e unidade. As 3 coisas se alinham perfeitamente e os significados são bem parecidos. E são coisas que uma igreja precisa ter e o corpo de Cristo precisa ter. Comunhão, realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. É uma identificação. Nós precisamos, como igreja, ter comunhão. Precisamos ter algo em comum e estar em sintonia. E o que nós temos em comum? Cristo. Cristo deve ser aquilo que nos liga. Cristo deve ser aquilo que nos traz para perto uns dos outros. Cristo deve ser aquilo que nos leva a fazer a vontade dele como comunidade, como igreja, como corpo dele. Igreja, comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. Comunidade,
Hoje o conceito refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comuns. Unidade, a qualidade ou estado de ser um ou único, a qualidade de ser um, de não ser dividido. Então nós precisamos ter todas essas qualidades como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Nós precisamos ser um, nós não podemos ser divididos. E nós só conseguimos isso a partir do momento que nós somos ligados por Cristo, ligados para fazer a vontade dele, ligados em fazer aquilo que ele quer que nós façamos como igreja. Então, olhando para tudo isso, nós devemos analisar que tipo de igreja nós temos sido, mas não a igreja no sentido igreja física, mas igreja eu e você, sabe? Igreja pessoa. Que tipo de igreja nós temos sido? Nós temos sido a igreja que, como fala aqui em Coríntios, onde entende a importância de ser um membro, entende a importância de fazer a sua função no corpo de Cristo. Porque aqui no texto realmente fala, não tem como a mão fazer a função do pé, e nem o pé faz a função da cabeça ou qualquer outra coisa. Cada membro tem sua função. Então você, como corpo de Cristo, você tem sua função no corpo, tem sua função na igreja, você tem seu papel no mundo, sabe? Então, será que eu e você temos desempenhado o nosso papel no corpo? Será que eu e você temos desempenhado aquilo que Cristo tem nos pedido e Cristo tem nos colocado no corpo, a função que Cristo tem colocado para a gente fazer no corpo dele? E olhar e perceber qual é realmente a nossa função, sabe? E aqui também fala que não existe distinção sobre os membros do corpo, que não existe um maior do que o outro, no sentido das pessoas se acharem maiores do que a outra. Que todas as funções são honrosas. Então pode ser que muitas das vezes a gente olhe para a função de alguém no corpo e ache que ela é maior do que aquilo que nós fazemos e desempenhamos, mas todas as funções da igreja, do corpo de Cristo, daquilo que nós fazemos para Cristo, daquilo que Ele nos pede para desempenharmos, todas elas são honrosas e especiais. Outra parte muito interessante que diz aqui, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos eles são honrados com ele. Então nós entendemos que igreja não é feita apenas de uma pessoa. Nós entendemos que igreja não é feita de um membro individual, mas igreja é feita de um conjunto de membros que se tornam um corpo. Então se um membro está mal, se uma pessoa está mal, todas as pessoas vão estar mal também, porque é um corpo, então todas as outras pessoas vão sentir. Se um membro está bem e está desempenhando bem o seu papel, está fluindo bem, todas as pessoas vão sentir, porque é um corpo, sabe? Então, como nós temos desempenhado o nosso papel no corpo de Cristo, como nós temos entendido qual é a nossa função, como nós temos entendido qual é a nossa função nesse corpo, que realmente ele se movimenta, ele não deve estar parado. Por muitas vezes, nós, como parte do corpo, a gente paralisa o corpo de Cristo, no sentido de que a gente não entende a nossa função, ou não faz nada, ou se entrega aos prazeres da carne e se afasta daquilo que Cristo tem, sabe? E com isso, todo o resto do corpo vai sentir também, porque nós somos um corpo, sabe? Então, nós devemos entender que o corpo de Cristo ele realmente deve ser um corpo saudável, onde todos vivem em unidade, vivem em comunhão e em comunidade. Sendo assim, uma igreja saudável, sendo assim um corpo saudável, onde todos têm o mesmo propósito, que é glorificar a Cristo, que é engrandecer o nome dele, que é conhecê-lo mais de perto, que é tê-lo, sabe, como o único Senhor e Salvador, e esse Salvador nos salvar de nós mesmos todos os dias, nos salvar de nós mesmos todos os dias, de salvar tudo aquilo que nos impede de ser um corpo que agrada ao coração de Deus. Um corpo que faz a vontade de Deus, sabe? Nós precisamos entender isso. E entendendo isso, nós também podemos entender que o corpo de Cristo é um lugar onde nós somos acolhidos. É um lugar onde nós somos amados, nós somos tratados, nós somos exortados. É um lugar onde nós vivemos coisas únicas com os nossos irmãos em Cristo, a nossa família em Cristo. Um lugar onde nós aprendemos uns com os outros. Um lugar onde
nós afiamos uns aos outros a fim de que nos tornemos cada dia mais aquilo que Cristo nos chamou para ser e fazer, mas também não é um lugar perfeito, porque não tem como uma igreja, um corpo ser perfeito, sabe? Tem as suas limitações, tem as suas particularidades de deficiências, digamos assim. Então, vai ter momentos onde o corpo não vai estar perfeito, não vai estar ali desempenhando o seu papel da forma que deveria, mas isso não significa que nós devemos desistir de ser um corpo bem ajustado, de ser um corpo onde se alinha a vontade de Deus, onde se alinha aquilo que Cristo tem em específico. Uma frase diz assim como o corpo humano funciona lindamente com todas as suas partes, o corpo de Cristo também, as pessoas que o seguem, todos fomos criados com dons únicos. Ensinamos, demonstramos misericórdia, encorajamos, demonstramos fé, pastoreamos, servimos, doamos e assim por diante. Então, um corpo que vai ter vários dons e com isso vai exercer muitas coisas, sabe? Vai exercer muitas coisas e não só para a parte dentro do corpo, né, dentro da igreja, né, da comunhão dentro da igreja, mas também vai refletir em tudo que a gente for exercer na nossa vida e nas pessoas que estão fora desse corpo, sabe? E voltando à parte da questão da importância dos membros, eu achei um dado bem interessante sobre a questão do dedo mindinho. Você perderia facilmente 50% da força da sua mão, afirmou Laurie Rogers, terapeuta ocupacional e terapeuta de mão certificada do Hospital Nacional de Reabilitação em Washington. Ela explicou que apesar dos dedos, indicadores e médios, junto com o polegar funcionarem para pinça e agarrar objetos, fechando zips, abotoando botões, os dedos mínimos se juntam aos anelares para dar força à mão. Então, realmente, é muito importante cada um de nós. Cada pessoa dentro da igreja, cada pessoa dentro do corpo é muito importante. Então, a gente às vezes pensa que é algo mínimo, sabe? Como o dedo mindinho, achando que se tirasse ele não faria importância nenhuma, mas ele ajuda a dar força. Então, todos nós que temos uma função desempenhada no corpo de Cristo, seja da que nós consideramos, né, humanamente a mais elevada ou a menor, todas elas são muito importantes e a gente precisa de cada uma delas. Então, a igreja, o corpo de Cristo precisa de mim e de você para que ele possa caminhar de forma alinhada, caminhar de forma uniforme e de forma saudável. E falando isso, eu posso dizer que sozinho nós podemos ir rápido, mas junto podemos ir mais longe. Então a igreja é isso, é o corpo de Cristo, onde deve glorificar a Ele, exaltar a Ele, onde tem muitos membros e esses membros têm as suas funções essas que devem glorificar a Deus, que devem exaltar o nome dEle e servir uns aos outros e servir as pessoas. E também é uma família onde a gente se encontra, se reúne e vive, sabe, para Jesus, e se ajuda e se aconselha e se perdoa quando tem problemas e está mais perto uns dos outros e encontra realmente uma família, encontra irmãos, sabe? Quando a gente entende a nossa filiação em Deus, entende que Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai e encontramos pessoas que também entenderam isso, a gente entende que Ele também são os nossos irmãos. Então que cada um de nós devemos entender isso, sabe? Entender que nós precisamos viver uma vida da igreja, nós precisamos dar vida a esse corpo e eu e você precisamos ser um corpo saudável, sabe? Um membro do corpo saudável, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, sabe? Membros que precisam fazer a vontade do cabeça, membros que precisam obedecer ao cabeça, membros que precisam viver para glorificar o cabeça que é Jesus. Então, nós devemos realmente entender isso, sabe? Entender que o nosso lugar é viver em unidade, é viver em comunhão, é viver em comunidade, é viver em igreja, viver como igreja. Não apenas viver como igreja vindo a um culto, participando de um culto, mas sendo igreja. Porque existe uma grande diferença de você ir e de você ser, sabe? Nós precisamos ser os dois, nós precisamos ir ao templo físico, né? Coisas que nós não estamos fazendo, infelizmente, por causa da pandemia. Mas nós estamos indo aos nossos cultos online.
E precisamos ser, sabe, exercendo nosso papel no corpo, exercendo a nossa função no corpo de forma excelente, de forma que glorifique a Deus e honre a Ele. Nós não podemos ser membros deficientes, nós não podemos ser membros que não funciona, mesmo que não funciona é prótese, sabe? E prótese você pode tirar e colocar, e não é isso que Cristo quer de nós. Cristo quer membros firmes, sabe? Quer membros que estão saudáveis, membros que desempenham a sua função, o seu papel e glorificam ao nome dele e honram o nome dele a todo momento. Então que a nossa oração venha seja, sabe? Venha ser que nós venhamos ser uma igreja de unidade, onde seremos um e somos um em Cristo, uma família que se porta uns com os outros, que vive em comunhão, que se ajuda, que se aconselha, que se perdoa, que se exorta, né, para um melhor desempenho e um crescimento mútuo, e também que se ama, sabe? Que se portam uns com os outros e que choram uns com os outros, que se alegram uns com os outros e que sofrem uns com os outros e que é honrado uns com os outros, porque nós somos um em Cristo. Então tudo que nós passamos na nossa vida, nós passamos em unidade, passamos em comunidade. Então Deus abençoe a vida de vocês. Vamos viver uma vida de igreja saudável, que glorifique a Deus e que honre a Ele. E mais do que isso, entendendo a sua função, que é muito importante, não importa qual seja ela, é muito importante. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de você para ter um corpo saudável.